A prisão sagrada, o ser antigo escondido pelo Vaticano. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em um dos mistérios mais profundos e perturbadores envolvendo o Vaticano. Um lugar que, para além de sua grandiosidade religiosa e histórica, abriga segredos tão antigos e obscuros que poucos ousam sequer mencioná-los em público. Há registros que falam de locais que simplesmente não deveriam ser acessados. Portas que foram lacradas séculos atrás para que certas realidades jamais fossem liberadas sobre o mundo. No centro desse labirinto de histórias e documentos secretos está o Arquivo Apostólico Vaticano, um espaço gigantesco com mais de 85 quilômetros de prateleiras ocultando registros acumulados ao longo de mais de 1000 anos e que, segundo estudiosos independentes, guarda mais do que simples papéis envelhecidos pelo tempo. Embora oficialmente declarado como um centro de preservação histórica, o Arquivo Apostólico Vaticano é cercado de mistério por todos os lados. Muitos acadêmicos acreditam que, enterrados entre seus corredores esquecidos, existam manuscritos que descrevem fenômenos inexplicáveis, relatos de contatos com entidades desconhecidas e provas de rituais antigos que foram apagados da história oficial da Igreja. Entre essas histórias ocultas, existe uma teoria sombria sobre uma cela secreta, localizada nos níveis mais profundos do subsolo do Vaticano, construída não para isolar homens, mas para conter algo muito mais antigo e perigoso do que qualquer crime humano poderia justificar. Em 1997, um relato veio à tona de forma velada através de um manuscrito cifrado deixado na Suíça. O autor seria um ex-membro da Guarda Suíça, a força de segurança que protege o Papa desde o século XVI. Segundo o manuscrito, durante um turno noturno, o guarda ouviu sons perturbadores vindos de um corredor que não constava nos mapas oficiais. A descrição detalha a visão de uma porta de madeira maciça, escurecida pelo tempo, entalhada com inscrições em línguas antigas como latim, grego e hebraico arcaico, e protegida por símbolos que não pertencem a nenhuma ordem cristã oficialmente reconhecida. A existência de corredores não catalogados no Vaticano não é uma teoria nova. Quando a Basílica de São Pedro foi construída, muitas passagens romanas anteriores foram simplesmente enterradas ou ignoradas. Com o tempo, essas estruturas se perderam sob as novas fundações, criando uma rede labiríntica de caminhos e salas que poucos conhecem de fato. A própria configuração subterrânea do Vaticano é resultado de séculos de obras, reconstruções e reformas realizadas sem uma documentação completa, o que faz com que áreas inteiras permaneçam esquecidas ou deliberadamente ocultadas. Dentro das tradições judaicas antigas, especialmente em fontes como o alfabeto de Ben Sira, encontramos a figura enigmática de Lilith. Segundo esses relatos, Lilith foi criada do mesmo barro que Adão, mas recusou-se a se submeter a ele e, por isso, foi banida e demonizada. Embora seu nome tenha sido retirado das narrativas oficiais da Bíblia, ele sobreviveu em manuscritos ocultos e tradições esotéricas. Muitos teóricos acreditam que parte desses textos foram secretamente preservados pelo Vaticano, reconhecendo sua importância e seu potencial risco para a doutrina oficial. A hipótese de que o Vaticano mantém fragmentos desses registros escondidos é fortalecida por documentos históricos que comprovam o interesse da Igreja em controlar textos apócrifos ao longo dos séculos. O simples fato de que muitos evangelhos considerados apócrifos, como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Filipe, foram deliberadamente suprimidos, demonstra que a instituição tinha uma estratégia clara de preservar apenas certas versões da história. Portanto, imaginar que manuscritos ainda mais controversos estariam trancafiados em seus arquivos secretos não é tão improvável quanto pode parecer à primeira vista. Anos depois do relato do guarda suíço, em 2002, um engenheiro contratado para modernizar o sistema de vigilância do Vaticano fez uma descoberta desconcertante. Durante uma verificação de rotina, ele encontrou uma transmissão não documentada rotulada como Câmera 13.
Em vez de captar imagens de corredores movimentados ou salas administrativas, a câmera exibia uma única cena. Uma porta de pedra maciça, envolta em muros arranhados, como se algo tivesse tentado forçá-la de dentro para fora. A descoberta da câmera 13 nunca foi oficialmente reconhecida pelo Vaticano. Poucos dias após relatar o ocorrido, o engenheiro desapareceu misteriosamente sem deixar rastros, um evento que gerou inúmeras especulações, especialmente considerando que, na mesma semana, quedas bruscas de energia e perturbações eletromagnéticas foram registradas nos arredores do Arquivo Apostólico. Esses fatos foram anotados apenas em diários internos e jamais chegaram ao conhecimento do grande público, mas ex-funcionários mencionam o incidente em círculos restritos. Pesquisadores como Richard Bauckham e Edmund Wilson, envolvidos na análise dos manuscritos do Mar Morto, já haviam documentado o interesse fervoroso do Vaticano em obter cópias desses manuscritos antes que eles fossem totalmente traduzidos e publicados. Não é coincidência que textos como o Livro de Enoque, que fala abertamente sobre prisões de seres celestiais caídos, tenham sido tratados com especial atenção pelas autoridades eclesiásticas, sugerindo que existia uma preocupação real com o conteúdo ali descrito. O Livro de Enoque, descoberto em sua forma mais completa na Etiópia e depois associado aos manuscritos do Mar Morto, narra a queda dos vigias, seres angelicais que corromperam a humanidade ao ensinar artes proibidas. Esses seres foram condenados a um aprisionamento eterno em câmaras subterrâneas, uma descrição que ecoa estranhamente com as histórias de uma cela secreta no subsolo do Vaticano. Segundo as tradições descritas, o rompimento dessas prisões traria consequências catastróficas para o mundo humano. A ligação entre o Livro de Enoque e as supostas estruturas escondidas no Vaticano ganhou força principalmente após o relato de Margherita Bellini, uma teóloga italiana renomada por seus estudos sobre evangelhos apócrifos e textos esotéricos. Bellini defende que a cela mencionada em relatos subterrâneos poderia muito bem ser uma recriação, ou continuação, de prisões descritas em antigas escrituras, adaptadas ao contexto do poder eclesiástico da Igreja Católica. Bellini argumenta que a Igreja, reconhecendo a ameaça que certas entidades poderiam representar para a humanidade, teria optado por manter o aprisionamento dessas forças em segredo absoluto, preservando a estabilidade do mundo visível. Para ela, o Vaticano não estaria apenas escondendo o conhecimento proibido, mas também desempenhando o papel de carcereiro de horrores que transcendem a concepção comum de bem e mal, preservando assim uma frágil linha de contenção entre o mundo humano e realidades muito mais antigas e perigosas. A teóloga baseia suas afirmações em documentos raros e pouco acessíveis, como versões não divulgadas do Livro de Enoque e traduções cóptas de textos judaicos apócrifos, muitos dos quais foram resgatados de bibliotecas esquecidas no Egito e na Etiópia. Em suas conferências, Bellini sempre enfatiza que o risco de liberar inadvertidamente essas entidades é real e que a vigilância constante é o único meio de manter a estabilidade do que conhecemos como realidade. Os paralelos entre as descrições de prisões angelicais antigas e as estruturas escondidas sob o Vaticano são, segundo Bellini, demasiadamente precisos para serem ignorados. Ela cita, por exemplo, os relatos de correntes esculpidas diretamente nas pedras e de inscrições que não correspondem a nenhum dialeto humano conhecido, mencionados em manuscritos e testemunhos de monges isolados ao longo dos séculos. Assim, a hipótese de uma prisão sagrada no coração do Vaticano não parece tão absurda quando contextualizada dentro da vasta tradição de ocultação de documentos e proteção de artefatos históricos que a Igreja Católica cultivou ao longo dos séculos. Sejam esses relatos inteiramente verdadeiros ou fruto de interpretações extremas de fragmentos antigos, a existência de algo profundamente escondido, fora do alcance dos olhos do mundo, parece ser um dos segredos mais bem guardados da história da humanidade. A teoria de Margherita Bellini encontrou resistência dentro da comunidade acadêmica tradicional,
Mas mesmo entre os céticos, houve quem admitisse a estranha coincidência entre documentos históricos e as estruturas ocultas sob o Vaticano. Documentos de escavações realizadas no início do século XX, especialmente durante a criação das grutas vaticanas, descrevem passagens bloqueadas por muros de origem indeterminada, frequentemente cobertas por marcas de degradação incomuns, como se uma força interna pressionasse contra as pedras por séculos. Esses relatórios nunca foram divulgados ao público, mas cópias fotográficas surgiram discretamente em coleções privadas de arqueólogos ligados à igreja. Entre as descobertas mais intrigantes está a menção a uma cripta circular, localizada a níveis mais profundos do que as catacumbas comuns. A estrutura, completamente envolvida em rochas vulcânicas, apresentava uma única entrada, selada por uma mistura de chumbo e prata, metais historicamente usados em tradições antigas para conter entidades espirituais. As inscrições encontradas nas portas não foram traduzidas oficialmente, mas especialistas independentes sugerem que se tratavam de advertências em dialetos semíticos antigos, com referências à semente da queda e à voz que não deve ser ouvida. Em 1958, durante reformas para modernização elétrica nas áreas subterrâneas, operários relataram uma série de incidentes estranhos. Ferramentas quebravam sem motivo aparente, lâmpadas explodiam em sequência e havia relatos de sensações intensas de angústia e perda de orientação nas proximidades de certos corredores. Relatórios internos da época recomendavam a interrupção dos trabalhos naquela área específica, mas os documentos oficiais posteriormente liberados omitiram qualquer referência aos acontecimentos anômalos, atribuindo os atrasos a problemas estruturais. Pesquisadores modernos identificaram correlações claras entre os relatos do Vaticano e fenômenos descritos em outras tradições antigas. Em particular, textos sumérios falam de entidades conhecidas como Anunnaki rebeldes, que teriam sido aprisionadas em salas de pedra sem janelas, lacradas por sacerdotes para evitar sua influência sobre o mundo dos vivos. Margherita Bellini argumenta que essas tradições, apesar de suas diferenças culturais, apontam para uma mesma realidade. Civilizações antigas sabiam da existência de seres cuja presença era considerada insuportável para a ordem natural. Os poucos que tiveram acesso não autorizado às áreas restritas do Vaticano relatam a presença constante de um som de baixa frequência, quase imperceptível, que parecia vibrar nas próprias paredes. A ciência moderna reconhece que certas frequências sonoras, conhecidas como infrassons, podem causar desconforto extremo, alucinações auditivas e até mesmo sensação de presenças invisíveis. A ocorrência desse fenômeno nos subterrâneos não é descartada, mas a coincidência com os relatos de manifestações sobrenaturais é considerada perturbadora, mesmo para estudiosos céticos. Durante o pontificado de João Paulo II, surgiram rumores internos de que reuniões secretas foram realizadas envolvendo teólogos, exorcistas e especialistas em literatura apócrifa. O objetivo dessas reuniões seria reforçar medidas de contenção após sinais de instabilidade na cela oculta. Nenhuma confirmação oficial jamais foi emitida, mas registros de movimentações incomuns de autoridades religiosas nos arquivos subterrâneos coincidem com datas relatadas por fontes anônimas ligadas ao próprio Vaticano. As práticas de isolamento, como a preparação de um guardião cego, também são baseadas em tradições antigas que instruem o treinamento de indivíduos para funções espirituais específicas, muitas vezes envolvendo votos de silêncio e cegueira ritualística. Documentos históricos da Idade Média mencionam práticas semelhantes em ordens monásticas, especialmente entre monges encarregados de guardar relíquias consideradas perigosas. Esses guardiões eram treinados desde a infância para resistir a influências espirituais desconhecidas, mantendo-se em constante oração e afastados de qualquer estímulo externo. Em 2024, a palavra voltarão, pronunciada pelo guardião cego, provocou uma onda silenciosa de pânico entre os poucos que ainda acompanham discretamente as movimentações internas do Vaticano.
A coincidência com a ativação espontânea dos sinos da Basílica de São Pedro, embora jamais admitida publicamente, foi interpretada por alguns estudiosos como um sinal de que a contenção havia sido comprometida de alguma forma. Pesquisadores independentes tentaram correlacionar eventos globais subsequentes, como perturbações climáticas incomuns e relatos de fenômenos inexplicáveis, a uma possível ruptura de selos antigos. Assim, a teoria de que o Vaticano esconde não apenas documentos proibidos, mas também uma entidade antiga que transcende a moralidade humana, ganha contornos ainda mais sombrios e reais. Em meio às imensas prateleiras dos arquivos secretos, entre manuscritos esquecidos e portas lacradas por séculos, talvez esteja guardado o maior segredo já mantido pela humanidade: a evidência concreta de que não estamos sozinhos, e que alguns dos companheiros invisíveis que compartilham este mundo conosco não desejam de forma alguma nosso bem.